Capítulo 11. O sonho de Amy. Após saborear uma tigela de arroz frito e Hangzhou, Michael sentou-se e tentou perceber se havia algum outro efeito em seu corpo. Como suspeitava, a combinação de todos esses preciosos ingredientes fez mais do que apenas potencializar os benefícios do alimento. O efeito mais óbvio para ele foi que a tigela de arroz reduziu seu cansaço. Naquela manhã, depois de preparar 2 pratos, ele estava bastante cansado. Mas, depois de terminar a tigela, o cansaço pareceu desaparecer do seu corpo. Naquele instante, ele se sentiu incrivelmente confortável e completamente revigorado. O efeito foi ainda melhor do que uma lata de Red Bull na terra. Deve ser o arroz. Se eu comer 3 vezes ao dia, meu estado deve melhorar aos poucos, pensou Michael. Para ele, o ingrediente mais valioso era o arroz, cultivado com a água da fonte da vida. Amy, como você se sentiu depois de comer o arroz frito arco-íris? Perguntou Michael. Amy é meio alfa e não deveria ter nenhum efeito colateral por comê-lo. Achei que estava super delicioso. Amy colocou a tigela pequena sobre a mesa. Rapidamente, lambeu um grão de arroz que havia grudado na borda. Em seguida, olhou para o pai, Michael, e assentiu solenemente. Michael ficou um pouco surpreso com a resposta de Amy. Não era o que ele esperava ouvir. Mas, ao mesmo tempo, a resposta dela não estava errada. Ele tentou novamente. Então, havia algo mais além de bom gosto e uma bela aparência. Você sente algum desconforto no corpo ou algo do tipo? No meu corpo. Amy pensou por um instante, depois inclinou a cabeça. Após um momento, assentiu. Michael levantou-se imediatamente e aproximou-se de Amy. Parecia muito preocupado e perguntou, onde exatamente no seu corpo você está sentindo isso? É como se houvesse um fogo queimando dentro de mim. Senti algo parecido da última vez, mas nunca com essa intensidade. É um pouco desagradável. Pai, o que aconteceu comigo? Amy olhou para Michael com medo. Seu rosto ficou vermelho como um tomate. Mas ela manteve a calma. Michael, por sua vez, entrou em pânico. Ele pensara que Amy, por ser meio elfa, teria se beneficiado do arroz infundido com a fonte da vida. Mas, observando a situação atual, parecia ter o efeito oposto. Olhando para Amy, que estava vermelha como um tomate, Michael não conseguia se decidir. Não era febre nem resfriado. Ele nunca tinha visto uma situação como aquela antes, então não sabia o que fazer. Vendo o corpo inteiro de Amy corar, ele teve uma ideia. Amy, vem comigo, vamos à igreja. Pai, de repente senti que sabia o que tinha que fazer. Amy acenou com as mãos e balançou a cabeça negativamente. Imediatamente, ergueu a mão direita e a pressionou contra o corpo. Algo começou a se formar em sua palma. Amy, o que você está fazendo? Michael não entendia o que sua filha estava prestes a fazer. De repente, uma coluna de chamas azuis, formada magicamente, irrompeu de sua palma. Ela se elevou a meio metro de altura. O calor do fogo azul parecia envolver toda a área ao redor, como se pudesse facilmente reduzir tudo a cinzas. Michael recuou instintivamente da fogueira e tropeçou numa cadeira na pressa. Olhou, atônito, para o fogo na mão de Amy. Enquanto observava, a coluna de chamas azuis parecia dançar, diminuindo gradualmente de tamanho. Mas, à medida que se contraía, o calor do fogo parecia apenas se intensificar. Finalmente, transformou-se em uma bola de fogo azul extremamente quente, não maior que a palma da mão de Amy. Amy, você está bem? Perguntou Michael, ansioso. A bola de fogo podia ser pequena, mas o calor que emanava era claramente muito perigoso. Ele pressentia um grande perigo vindo daquela bola. Ele estava muito preocupado com Amy, mas o calor da bola de fogo fez com que o homem se afastasse dela, o que só aumentou ainda mais sua preocupação. Papai, estou bem. Olha essa bola de fogo. Não é fofa? É mágica. Amy balançou a cabeça. Seu rosto, que estava vermelho há pouco, agora tinha voltado à cor normal. Olhando para a bola de fogo em suas mãos, ela estava muito feliz. Era como se tivesse encontrado um novo brinquedo interessante.
Michael soltou um suspiro de alívio. A aparência de Amy mostrava que seu corpo havia voltado ao normal com o aparecimento da bola de fogo. Mas quando olhou para a bola de fogo em sua mão, seus olhos se estreitaram ao ver uma cena bastante estranha diante dele. Ele não tinha certeza se aquilo era realmente magia. De acordo com o que sabia dos jogos de RPG que jogara na Terra, as bolas de fogo não deveriam ser vermelhas. Amy viu os olhos de Michael se estreitarem e entrarem em pânico. Com um gesto de mão, a bola de fogo desapareceu. Ela baixou a mão e curvou a cabeça, como uma criança flagrada em flagrante. Pai, por favor, não fique bravo. Eu sei que errei. No futuro, não vou mencionar nada sobre estudar magia. Depois de dizer isso, ela olhou para Michael. Seu rosto parecia cheio de arrependimento. Michael ficou surpreso com o comportamento de Amy. Ele mergulhou nas memórias de Michael McGonagall e finalmente descobriu por que ela estava tão assustada. No passado, para ocultar sua identidade e proteger Amy, McGonagall tentara se manter completamente discreto. Sempre que Amy saía de casa, era obrigada a usar um chapéu que cobria suas orelhas pontudas. Tudo isso para evitar que as pessoas descobrissem que ela tinha sangue élfico. E desde muito jovem, ela demonstrava interesse em estudar magia. Mas Michael McGonagall não queria que ela tivesse nada a ver com magia e era completamente contra seu treinamento. Michael olhou para Amy. Era difícil não sentir pena da garota. Michael McGonagall queria proteger Amy e decidir a esconder suas habilidades, permitindo que ela vivesse como humana. Michael conseguia entender as ações de seu falecido pai. Mas compreender não significa concordar. Ele não queria que Amy desperdiçasse seus talentos. Em sua humilde opinião, viver tão discretamente quanto um rato não era uma má ideia. Mas dizer que Amy deveria evitar a magia para manter seu segredo e, portanto, ser medíocre, não passava de hipocrisia interesseira. Há um ditado na Terra: não há nada de errado em ser medíocre. Viver a vida inteira como uma pessoa medíocre e depois afirmar, no final, que foi exatamente como você queria que fosse, isso sim é medo de verdade. McGonagall estava longe de ser medíocre. Em seu auge, ele fora um poderoso comandante dos cavaleiros. Mas o fato de ele querer que Amy fosse uma cidadã comum com uma vida comum era inaceitável para Michael. Amy tinha o sangue de um dos humanos mais fortes e de uma princesa élfica. Ela poderia ter sido um gênio. Michael estava convencido de que Amy era um gênio, especialmente depois que ela demonstrou seu domínio sobre a magia. Ninguém ensinou Amy a criar uma bola de fogo ou a usar magia. Era algo natural para ela. Mesmo em seu auge, Michael McGonagall não teria resistido a um golpe de uma bola de fogo daquela magnitude. Ao ver Amy mexendo os dedos nervosamente, Michael não a culpou. Uma filha tão doce, ela deveria poder fazer o que quisesse e viver seus sonhos. Trabalhar para torná-los realidade era sua responsabilidade como pai. Michael sorriu e disse: Amy, olhe para cima e olhe para mim. Pai, eu não vou estudar. Amy hesitou e lentamente ergueu a cabeça. Embora seu pai parecesse mais aberto à conversa hoje, ela ainda não conseguia esquecer a última vez em que implorou para que ele a deixasse aprender magia, o que o deixou furioso. Ela não queria atormentar o pai nem deixá-lo infeliz. Michael interrompeu a filha, olhou-a nos olhos e, ao mesmo tempo, agachou-se e disse: Amy, a partir de hoje, não vou interferir no seu aprendizado de magia. Depois que o restaurante abrir e ganharmos dinheiro suficiente, vou te mandar para uma escola de magia para aprender magia. Sério? Amy ficou atônita. Ela olhou para Michael. Estava, sem dúvida, radiante, mas ainda não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Claro que sim. Michael assentiu. Mas vai levar um tempo para eu juntar o dinheiro para pagar. Porque o restaurante só abre hoje. Papai, você é incrível. Eu te amo. Michael não terminou de falar antes de Amy pular da cadeira. Com um grito de alegria, ela pulou em seus braços e o beijou nas bochechas. Ela disse com voz séria: com certeza me tornarei uma maga muito poderosa e protegerei meu pai. Esse é o meu sonho. Ótimo!
Acredito que você consegue. Michael assentiu em concordância. Ter um sonho era maravilhoso. Ele sorriu e disse: agora vamos abrir nosso negócio. O restaurante do Mickey. Nosso restaurante. Capítulo 12. Um começo difícil. Amy assentiu com aprovação e estava prestes a descer do corpo de Michael, mas de repente parou. Seus olhos se arregalaram e ela o encarou. Papai, você me abraçou. Você finalmente pôde me abraçar. Seus olhos se encheram de lágrimas de repente e seu rosto mostrou o quanto ela estava feliz. Além da hora de dormir, ela não conseguia se lembrar da última vez que havia descansado nos braços do pai. Amy não conseguia se lembrar da última vez que o pai a havia abraçado. Ela sabia que ele estava fisicamente fraco, mas ainda assim ansiava por se aquecer em seus braços. Por isso, não esperava que isso fosse possível hoje. Michael sorriu, beliscou delicadamente o nariz de Amy e assentiu. Isso mesmo. Hoje, finalmente posso abraçar a Amy. Um dia, vou te carregar por aí, te colocar nos meus ombros ou te dar abraços de princesa. No futuro, posso fazer o que você quiser. Ao ser abraçado por Amy, ele sentiu uma profunda emoção. Até mesmo algo tão simples como abraçar a filha exigia um condicionamento físico normal. Desta vez, ele precisava cumprir a tarefa a tempo. Não se permitiria ficar fraco, doente ou incapacitado novamente. Amy pressionou o rosto contra o peito de Michael e o esfregou como um gato, murmurando: isso é ótimo. Papai, isso é realmente ótimo. Pareceu-lhe que ela era capaz de liberar uma pequena esfera de energia de suas mãos, quente a ponto de ter uma coloração azulada. Amy aproveitou a oportunidade para demonstrar sua nova habilidade ao pai. Ela conseguia criar uma bola de fogo azul à vontade, sem nenhum feitiço. Bastava um pedido e a bola de fogo aparecia instantaneamente na palma da sua mão. Quanto à bruxaria e à magia, Michael sabia pouco sobre o assunto. Afinal, Michael McGonagall era um guerreiro, não um feiticeiro. Mesmo com as lembranças do passado de McGonagall, ele não conseguia se lembrar do rosto da mãe de Amy, e tudo em sua mente era uma névoa. No entanto, Michael McGonagall se lembrava de que ela havia sido uma maga muito poderosa. Parece que os poderes mágicos inatos de Amy vêm da linhagem de sua mãe. Quanto a controlar a bola de fogo à vontade, esse talento é realmente notável, não importa como você olhe para isso. Ela só não é muito boa em controlá-la. Michael esfregou o queixo com os dedos. Talvez Michael McGonagall estivesse certa em se preocupar com as habilidades excepcionais de Amy. Se os elfos tivessem descoberto sua origem, provavelmente teriam feito algo terrível. Por exemplo, teriam a machucado ou até mesmo a sequestrado. Tudo isso era completamente inaceitável para Michael. Será que ela deveria ir para o Templo Cinzento para receber educação mágica? Ou seria melhor que ela fosse educada em casa por um mago mais confiável? Preciso considerar a experiência do professor, caso ela opte pelo ensino domiciliar. Michael pensou em todas essas coisas. Mas, naquele momento, ele não tinha um tostão furado e não podia arcar com os custos da educação de Amy. Portanto, não havia pressa. Michael olhou para o cardápio sobre a mesa. Era revestido de couro preto e tinha um toque muito agradável. Ao abri-lo, a página ligeiramente acinzentada exibia apenas um prato, escrito em letras grandes em negrito: arroz frito Yangzhou, 600 moedas de cobre por prato. Era simples e direto, e não deveria causar nenhuma confusão. O sistema é realmente profissional, disse Michael, assentindo com satisfação e fechando o menu. Papai, nosso restaurante está aberto hoje? Perguntou Amy, ao lado de Michael. Sim, assim que abrirmos as portas do restaurante, isso significará que estaremos abertos para negócios. Esperamos conseguir vender pelo menos um pouco de arroz arco-íris hoje, sorriu Michael, acariciando o cabelo de Amy e segurando seu pulso enquanto caminhavam em direção à entrada do restaurante. Michael estendeu a mão. Respirou fundo e abriu a porta com um único esforço. Acima da porta havia 2 sininhos. Quando a porta se abria, ouvia-se o som dos sinos.
Raios quentes de sol da manhã saudavam o pai e a filha que estavam na porta, projetando longas sombras no restaurante. Parado junto à porta, ele olhou para a placa ao lado da entrada que dizia: Restaurante do Mickey. Segurando a pequena mão de Amy, murmurou: renascer talvez não seja tão ruim assim. Pai, o que você acabou de dizer? Amy olhou para Michael, confusa. Eu disse: que ótimo, Amy, que você está aqui comigo, disse Michael, olhando para a garota, que nem sequer era alta o suficiente para alcançar seu pulso, e sorrindo. Eu também acho você maravilhoso. Amy começou a correr alegremente em volta de Michael. De repente, levou as mãos aos lábios, como se fossem uma trombeta, e gritou a plenos pulmões: o restaurante caseiro da Amy está aberto. Venham comer aqui. Eles têm um delicioso arroz frito arco-íris. Michael não conseguiu conter o sorriso ao ver a atitude de Amy. Estava muito feliz. Olhou em volta. Ainda era cedo e havia poucas pessoas na área. Perto dali, 2 orcs musculosos treinavam em um campo aberto, rugindo e lutando entre si. Um pouco mais adiante, 2 mercadores humanos estavam sentados sob uma árvore, conversando sobre algo. Um elfo alto, carregando um arco longo, passou por ali, seguido por 2 crianças demônios, que o observavam com grande curiosidade enquanto o seguiam. Michael ficou chocado ao ver aquela cena. Embora tivesse visto diferentes raças nas memórias de Michael McGonagall, vê-las pessoalmente foi uma experiência completamente diferente. Orcs musculosos e fortes, goblins astutos, elfos longevos, todas essas coisas que ele só tinha visto em jogos de fantasia online de repente se tornaram realidade, e ele teve a sensação de ter entrado em um mundo completamente novo. Seu objetivo, ficar ali e construir uma boa vida para si e para Amy, de repente se mostrou muito mais difícil do que ele esperava. Michael não pôde evitar franzir a testa. Virou-se e olhou para o seu restaurante. Ele ficava em Sin City, uma zona neutra onde todas as raças viviam pacificamente juntas, e por isso seus clientes não eram necessariamente humanos. Afinal, elfos, dragões e demônios viviam naquela mesma área da cidade, e eram eles que davam as carteiras recheadas aos comerciantes e donos de restaurantes mais ambiciosos. O complexo AD está localizado no centro de Sin City. A Câmara Municipal planejou construir um edifício em forma de crescente em torno da Praça Aden. Este edifício teria a aparência de um círculo lunar, com o lado sul da Praça Aden livre de construções. Este edifício em forma de crescente, da entrada à saída, abriga mais de 1000 comerciantes vendendo seus produtos. De restaurantes, ferreiros e zonas de prostituição a campos de batalha, lojas de magia e muito mais, não importa o que você esteja procurando, contanto que esteja à venda no país, você pode encontrar aqui. Criaturas de cada raça são donas e trabalham em suas lojas. Ao passear pelo restaurante, você pode notar um demônio de fogo vendendo panquecas fritas, é o que esses demônios sempre fazem. Após a assinatura do Tratado de Paz, cada raça buscou evitar novos conflitos e dividiu as terras entre si, como uma torta, em 8 fatias. E Sin City fica na encruzilhada de todas essas linhas que dividem a terra entre as diferentes raças. E aqui na Cidade do Pecado, todos têm contato frequente com todos os seres, então ninguém ousa ofender nenhuma das 8 raças. Portanto, todos os 8 portões desta cidade estão sempre abertos, e todas as raças podem entrar e sair livremente da cidade. Nessa cidade, orcs, humanos, elfos, goblins, demônios, gigantes, anões e dragões convivem em guerra e paz. Essa situação caótica é o motivo pelo qual a cidade ficou conhecida como a Cidade do Pecado. Mas, após o caos inicial, uma sociedade secreta surgiu repentinamente em Sin City. Essa sociedade secreta se autodenominava Templários Cinzentos. Eles começaram a lidar com a desordem e o caos, estabelecendo leis e princípios de conduta. Quaisquer conflitos passaram a ser erradicados por eles. Gradualmente, a lei e a ordem retornaram a Sin City, e as diversas raças agora vivem em paz. E o restaurante de Michael está localizado na extremidade da meia-lua, na cauda dessa estrutura lunar.
Como a entrada do prédio fica na outra extremidade, há muito poucas pessoas aqui. Há um ferreiro ao lado do restaurante. A julgar pelas minhas lembranças, esse ferreiro é um anão. Um pouco mais adiante, há algumas lojas que agora estão fechadas, e há uma placa na vitrine informando que a loja está disponível para aluguel. Um pouco mais adiante, há uma loja especializada em poções. Essa loja tem 2 gaiolas penduradas atrás da porta. Dentro das gaiolas, estão 2 papagaios, aparentemente dormindo. Você tem sorte se vir um cliente aqui. Mesmo que alguém esteja interessado em jantar aqui, assim que ver que uma tigela de arroz custa 600 moedas de cobre, provavelmente irá embora sem pedir nada. A probabilidade de encontrar um cliente pagante aqui é praticamente zero. Michael suspirou e de repente sentiu que era assim que começava sua jornada árdua. Capítulo 13. Vamos, pague. Ao que tudo indicava, o design exterior do restaurante era completamente diferente das lojas vizinhas e tinha como objetivo se destacar. Mas, parado do lado de fora, olhando em volta, Michael percebeu que quase ninguém havia notado o restaurante. E nenhuma das poucas pessoas que o notaram jamais havia entrado. Ao retornar para a sala de jantar, Michael recolheu a mesa onde ele e Amy haviam comido mais cedo. Foi até a cozinha e lavou os pratos e talheres. Amy simplesmente sentou-se em um banquinho alto perto do balcão, brincando com uma bola de fogo azul-violeta nas mãos. Às vezes, sua imaginação fértil a dominava, e ela fingia realizar feitiços ridículos. Michael saiu da cozinha e percebeu que não havia um único cliente à vista. Sentou-se no banco ao lado de Amy, observando-a brincar com o fogo. Papai, se eu chutar essa bola, vou parecer o mágico lançando uma esfera de fogo. Amy levantou a cabeça de repente e perguntou a Michael, já com a mão erguida, como se fosse lançar a bola de fogo. Pare, pare, pare. Não faça isso. Michael tentou desesperadamente interrompê-la. Se ela realmente lançasse a bola de fogo, mesmo que não reduzisse o restaurante inteiro a cinzas, certamente destruiria pelo menos algumas mesas e cadeiras. Sabendo quão cruel era o sistema, era evidente que ele seria obrigado a substituir qualquer mobília danificada. Ele só tinha 2.700 moedas de cobre restantes do seu empréstimo. Provavelmente, isso não seria suficiente para cobrir o custo dos reparos ou das substituições. Relaxa, pai. Eu não vou lançar aquela bola de fogo. Amy olhou para a expressão horrorizada de Michael e deu uma risadinha. Ela acenou com a mão e a bola azul desapareceu instantaneamente. Michael suspirou aliviado. Ele se lembrou da pergunta de Amy e assentiu com a cabeça. Se você conseguisse lançar essa bola de fogo e acertar o alvo, você dominaria o feitiço da bola de fogo. Basicamente, ainda não sei como fazer isso. Amy balançou a cabeça, parecendo insegura. Está tudo bem. Enquanto procuramos um professor para te ensinar magia, eu te ajudarei a praticar seus feitiços. Ninguém consegue ter sucesso em sua arte sem praticar. Você já é incrível em invocar a bola de fogo. Acho que você consegue. Michael sorriu e encorajou Amy. Sim, eu trabalho. Amy assentiu com a cabeça. Ela se virou, olhou para a porta do restaurante e perguntou, mas pai, por que ninguém veio comer aqui? O arroz frito arco-íris que você fez é tão delicioso. É porque eles nunca experimentaram, então não sabem o quão maravilhoso é. No futuro, teremos uma longa fila de clientes que frequentarão nosso restaurante. Michael sorriu ao responder a Amy. Ele estava genuinamente preocupado. 600 moedas de cobre é uma quantia enorme para a maioria das pessoas. A boa notícia é que a única coisa que Las Vegas tem em abundância são pessoas com carteiras recheadas. Independentemente da raça, sempre haverá aqueles com os maiores recursos. E são justamente essas pessoas ricas que amam a emoção e, muitas vezes, vêm a Las Vegas em busca dela. Algumas dessas pessoas ricas até se estabeleceram especificamente nesta cidade. Afinal, aqui, contanto que você tenha dinheiro para gastar, anões podem desfrutar dos favores sexuais de mulheres humanas. Gigantes podem encontrar uma grande demônia como companheira.
Até mesmo goblins podem encontrar meio-elfos para beber. O dinheiro manda neste lugar, e se você o tem, o mundo é seu. Se você tiver muitos clientes, posso ajudar, disse Amy, feliz, olhando para Michael. Então, o que você acha que pode fazer? Perguntou Michael em tom de brincadeira. Eu posso ajudar o papai a juntar dinheiro. Aprendi a contar com a professora Luna. A professora Luna também me elogiou pelas minhas habilidades em matemática, respondeu Amy, animada. Luna, professora? Michael tentou se lembrar de quem era aquela pessoa. E se lembrou rapidamente. Luna é uma professora que trabalha na Escola do Caos, administrada pelos Templários Cinzentos. Sua primeira impressão do lugar é a de uma jovem que sempre usa um longo vestido preto e parece muito fria. Mas quando está com crianças, ela se transforma em uma mulher muito calorosa e sociável, e é muito querida por elas. Como Amy não tinha dinheiro para frequentar a escola, ela nem sequer tinha permissão para entrar. Mas ela frequentemente corria até os muros ao redor da escola, escalava-os e simplesmente sentava lá, observando os alunos durante as aulas. A professora Luna gostava dela e frequentemente a convidava para a sala de aula para ouvir as aulas. De vez em quando, ela lhe ensinava matemática sozinha e, às vezes, lhe dava comida. No geral, Michael McGonagall tinha uma boa impressão de Luna. Ah, e vamos lá, se eles se recusarem a pagar, eu vou ser muito má com eles e usar minha bola de fogo para assustá-los, continuou Amy, balançando a cabeça em sinal de concordância. Você será implacável com eles. Você realmente conseguirá ser implacável o suficiente? Michael estava cético. Claro que posso. Uma vez vi o avô anão que mora ao lado fazer um escândalo. Amy assentiu com a cabeça, com seriedade. Então, de repente, ela invocou um orbe em seus punhos minúsculos e assumiu uma postura de luta. Seus olhos se arregalaram e ela rosnou, pague. Ou eu te espanco até a morte. Papai, eu sou mesmo incrível, né? Amy permaneceu parada na mesma posição, olhando para Michael com expectativa. Seus olhos grandes e arregalados brilhavam e pareciam dizer, rápido. Me elogie, me elogie. Oh, que delícia! Pensou Michael. Ele pressentiu que Amy era incrivelmente talentosa e seu coração se derreteu com a doçura da pose dela. Mas, ao ver a expressão de expectativa no rosto dela, ele só conseguiu conter o riso e assentiu, com certeza. Você estava muito feroz. Então Amy relaxou, juntou as mãos e, com um semblante sereno, disse, então, no futuro, eu ficarei encarregada de arrecadar o dinheiro. Garanto que farei um excelente trabalho. Maravilha. Vou ter que incomodar nossa querida Amy mais tarde. Mas quando eu tiver um tempinho livre, papai vai te ensinar a ter uma cara ainda mais cruel. Michael sorriu e assentiu. Ele não recusou o pedido de Amy. Ela parece boazinha demais agora. Ele precisa ensiná-la a lidar com clientes. Do contrário, se alguém causar problemas de propósito, ela não vai saber lidar com a situação e será atacada pelo cliente. Isso é inaceitável para Michael. Então, por insistência de Amy, Michael decidiu contar-lhe uma história. Escolheu a pequena vendedora de fósforos 1. A história baseava-se nas suas memórias, tendo acrescentado algumas partes e omitido outras, mas mesmo assim, a sua filha pareceu ouvir com interesse. Amy ouviu a história do começo ao fim e, com grande expectativa, perguntou, papai, aquele ganso assado que ela viu, você acha que estava gostoso? Acho que deve estar delicioso, concordou Michael com a cabeça. Então, ele percebeu que algo estava errado. O ponto principal da história não era o ganso assado na vitrine da loja. Após o término da história, enteados, sentaram-se em banquinhos. Com o queixo apoiado nas mãos, ambos absortos em devaneios. Mas, ao observá-los, era fácil perceber que eram pai e filha. Suas expressões faciais e movimentos enquanto sonhavam acordados eram completamente idênticos. Michael esperava que fosse difícil conseguir clientes. Mas não esperava que, durante toda a manhã, além de duas criancinhas demoníacas espiando pelo vidro, nenhum outro cliente aparecesse. Por volta do meio-dia, Amy puxou repentinamente a mão de Michael e disse, papai, estou com fome de novo.
Certo, vou cozinhar. Michael sorriu para ela e assentiu. Então, levantou-se do banquinho e foi para a cozinha. Ele não podia fazer nada quanto ao fato de não ter clientes. Não podia simplesmente ficar parado em frente ao restaurante gritando, tentando atrair pessoas para dentro. Quanto à melhor forma de atender os clientes, ele refletiu bastante sobre isso em seus sonhos. Embora esta seja a primeira vez que administra um restaurante, ele já visitou centenas de estabelecimentos em sua vida passada. Portanto, ele tem bastante experiência na área e está no mesmo nível daqueles que possuem seus próprios restaurantes. Uma atitude cordial pode fazer com que os clientes se sintam acolhidos e respeitados, mas também pode afastar aqueles que não apreciam conversas informais. Uma atitude fria e arrogante tornará a experiência gastronômica desagradável para a grande maioria dos clientes. Portanto, a melhor solução em termos de atendimento ao cliente é iniciar uma conversa com calma. Além disso, este restaurante só tem 2 funcionários. Ele e Amy. O fato de Amy querer ser a caixa e receber o dinheiro é uma ótima notícia. Ele será garçom e também cozinheiro. Portanto, em termos de nível de atendimento ao cliente, com base na experiência de Michael, ele definiu 3 fatores: cortesia, manter distância e igualdade de direitos. Seja educado, respeite os clientes e mantenha-os de bom humor antes que comecem a comer. Manter o distanciamento social deve ser mais eficaz e facilitar a estadia para os hóspedes que não gostam de conversar. No que diz respeito à igualdade de direitos, ele deveria servir a todos igualmente, independentemente de sua raça. Michael acreditava que qualquer pessoa que entrasse no restaurante era um cliente. Não importava se fossem demônios, elfos, anões humanos, ou qualquer outra pessoa. Ele faria o possível para atendê-los da melhor forma. Michael tinha acabado de preparar os ingredientes para 2 tigelas de arroz frito e anzou, e o prato estava pronto. De repente, a campainha do restaurante tocou. Capítulo 14. Chefe, há algum erro no seu cardápio? Moby estava parado em frente à porta do restaurante. Carregava um pesado martelo de guerra preto, quase tão alto quanto ele, sobre o ombro. Gotas de suor escorriam por sua barba grisalha e caíam sobre seu peito vermelho escuro. Seu rosto, manchado de fuligem por ter trabalhado o dia todo na fornalha, tinha uma expressão desconfiada. Restaurante do Mickey. De onde surgiu isso? Na tarde de ontem, aquele lugar não passava de uma construção de madeira em ruínas. Pelo que ele sabia, 2 pessoas viviam lá dentro, um pai e uma filha. O homem era deficiente e precisava de muito esforço para andar, por isso sempre caminhava muito devagar. Poucas pessoas lhe dirigiam a palavra. A menina que mora lá usa sempre um chapéu cinza e tem uma aparência muito doce. De vez em quando, ela fica parada na porta da forja observando-o trabalhar. Mas, em apenas uma noite, o barracão de madeira que parecia prestes a desabar se transformou repentinamente neste belo prédio de 2 andares. No primeiro andar do prédio, havia alguns cristais, vidro, que substituíam parte da parede, permitindo que todos vissem o interior. Essa grande mudança deixou o Moby perplexo. Não há restaurante em toda a praça tão bonito quanto este. A parede de cristal confere-lhe um aspecto único e faz com que a fachada pareça muito profissional. As mesas estão limpas e arrumadas, e o lustre de cristal que ilumina o restaurante é ainda mais elegante do que qualquer palácio. Será que esse homem é um mago poderoso? Ele criou um restaurante da noite para o dia e resolveu começar a cozinhar. Moby acariciou a barba e balançou a cabeça imediatamente. Nunca se sabe o que se passa na mente dessas pessoas astutas. Mas já que tem um restaurante por perto, por que não experimentar? Se ficar gostoso, não precisarei ir tão longe para comer no futuro. Ele tinha certeza de que aquele restaurante pertencia e era administrado pelo mesmo pai e filha que moravam ali. Espiou pelas janelas de cristal e viu a mesma menininha que morava ali sentada num banquinho no restaurante. Hoje, ela estava sem chapéu e parecia ainda mais encantadora. O anão ergueu seu pesado martelo e abriu a porta do restaurante. Acima da porta havia 2 sinos, e o som deles assustou Moby.
Ele riu daquele engenhoso dispositivo que alertava o dono da loja de que alguém havia entrado, e de fato havia entrado. O interior do restaurante era muito mais bonito do que ele tinha visto do lado de fora. Parecia aconchegante e confortável. Embora a decoração geral seja impressionante e imponente, as paredes marrons são discretas e relaxantes. Moby olhou para as próprias roupas. Elas tinham vários buracos, causados pelo calor do forno de fundição. Suas botas estavam cobertas de poeira. Ele olhou para o chão limpo e arrumado do restaurante e hesitou por um instante. Amy, que esperava sua comida no balcão, ouviu a campainha tocar. Ela se virou animada e, ao ver o visitante, exclamou imediatamente: "Papai! Chegou um cliente. É o vovô, o gnomo da casa ao lado." Michael ouviu a campainha tocar, seguida pelo grito de Amy, e ficou surpreso. Ele também olhou para a porta. Um anão idoso estava parado na entrada, armado com um enorme martelo de guerra. O anão tinha cabelo curto e uma longa barba grisalha. Estava sem camisa, vestindo uma camisa de couro com buracos que revelavam os músculos do peito. Os braços do anão eram muito maiores e mais musculosos do que os de um humano. Um frasco de couro, provavelmente contendo álcool, pendia de seu cinto. Pela primeira vez na vida, Michael viu um anão. Esse gnomo era muito mais alto do que ele esperava, chegando à altura do seu peito. Mas, devido à sua constituição musculosa, a criatura parecia bastante robusta. Este homem é o ferreiro-chefe que mora ao lado, um ferreiro da raça élfica Moby. Ele é um dos poucos ferreiros em Sin City. Como todos os anões, sua expectativa de vida é muito maior que a dos humanos. Ele parecia ter cerca de 200 anos, mas seu corpo ainda era forte como um relógio. Michael McGonagall raramente interagia com seus vizinhos e preferia manter-se distante. Por isso, ele nem sequer sabia o nome desse vizinho. Mas, em sua vida passada, ele passava por esse ferreiro todos os dias a caminho do trabalho e logo percebeu que esse anão possuía uma forja nas proximidades. Então, aquele era o primeiro cliente dele. Michael estava um pouco nervoso, mas feliz. Pegou uma toalha limpa para secar as mãos e saiu da cozinha. Ao ver Moby parado na porta, Michael notou as botas de couro sujas nos pés dele e imediatamente entendeu o motivo da hesitação. Ele não espantou o anão, mas simplesmente ficou ao lado do balcão. Em seguida, acariciou o cabelo de Amy, sinalizando para que ela permanecesse em silêncio. Depois sorriu para o anão e perguntou: "Bem-vindo, você está com fome?" Moby olhou para Michael e ficou surpreso. O homem que morava ali frequentemente vestia trapos, tinha uma aparência desleixada e parecia um mendigo. Ele parecia tão fraco e frágil que até o vento poderia levá-lo embora. Mas naquele momento, o homem à sua frente estava bem apessoado e vestido com um uniforme limpo e impecável. Embora ainda parecesse um pouco fraco e frágil, ao menos havia endireitado as costas curvadas. Era como se tivesse se tornado uma pessoa completamente diferente. Na opinião dele, os homens geralmente têm uma aparência muito afeminada, especialmente os que são fracos e magros. Ele não gostava de homens assim. Mas, apesar de o homem à sua frente ser bastante frágil, ali parado, ele parecia uma espada desembainhada, e não havia nele nenhum traço de efeminação. O sujeito não era tão simples assim. O sorriso em seu rosto parecia genuíno e não combinava com a aura aterradora de sua espada. Além disso, o fato de estarem a uma certa distância, cada um com um pouco de privacidade, fazia Moby se sentir de alguma forma à vontade ali. A garotinha ao lado dele não usava chapéu hoje, mas um vestido preto. Um sorriso feliz iluminava seu rosto, e dava para perceber que ela estava ansiosa pela chegada de um convidado naquele restaurante. Ela parecia incrivelmente doce e alegre quando sorria. Moby não sabia o que havia acontecido durante a noite. Aquele homem havia mudado tanto, e ele não conseguia deixar de se perguntar o que ele teria feito. No momento, o anão estava cheio de expectativa, ansioso para descobrir algo. Que tipo de comida este restaurante servirá? Ela combinará com a decoração do local? Moby parou de hesitar e assentiu.
Entrou no restaurante, carregando seu martelo de guerra. Puxou uma cadeira, sentou-se, colocou um martelo no chão e disse: "Sim, vim almoçar. Que tipo de comida vocês têm?" "Há um cardápio na mesa. Antes de fazer o pedido, você precisa dar uma olhada e escolher o que deseja", disse Michael, apontando para o cardápio. Moby pegou o cardápio da mesa. Suas mãos ásperas e calejadas deslizaram pela superfície lisa do couro. Moby não pôde deixar de ficar impressionado. Aquela sensação em suas mãos, ele não podia estar enganado. Era feito com couro de alta qualidade, proveniente de um touro selvagem. Apenas um pedaço desse couro valia uma moeda de dragão inteira. Com um cardápio por mesa, o custo de produção de todos os cardápios seria proibitivo. Até mesmo o restaurante mais sofisticado da Eden Plaza, o Fire, utilizava apenas couro comum para seus cardápios. Isso só aumentou as expectativas de Moby. Aquele restaurante, com um salão tão grande e um cardápio tão vasto, devia ter pratos realmente impressionantes. Além de beber, Moby adorava comer comida deliciosa. Embora os humanos sejam frágeis e delicados, a comida que preparam é deliciosa. Moby abriu o menu e o examinou com expectativa, depois ficou olhando fixamente, chocado. Um cardápio tão extenso, ao ser aberto, revelou-se vazio. Bem, não estava completamente vazio. No canto superior esquerdo, havia palavras minúsculas. Moby tentou decifrar as letras e leu-as em voz baixa. Arroz frito Yangzhou, 600 moedas de cobre por tigela. 600 moedas de cobre? Moby ficou estupefato. Piscou. Tinha passado tempo demais encarando o fogo em seu forno de fundição esta manhã, e seus olhos deviam estar lhe pregando peças. Olhou novamente para o cardápio e confirmou o que acabara de ver. Ainda estava escrito arroz frito Yangzhou, 600 moedas de cobre por tigela. "Chefe, isso é um erro no seu cardápio." Moby colocou o cardápio sobre a mesa e olhou para Michael com suspeita no rosto. Capítulo 15. "Chefe, uma tigela de arroz." Não há nada de errado com o cardápio, é só que este restaurante acabou de abrir. Então, no momento, estamos oferecendo apenas um número limitado de pratos. "Vamos introduzir novos pratos aos poucos no futuro", respondeu Michael, balançando a cabeça. "Não estou falando da quantidade de pratos que vocês oferecem, mas sim dos preços." "O que é isso arroz frito Yangzhou e por que custa 600 moedas de cobre por um prato?" "É feito com carne de dragão." A expressão de Moby era de extrema surpresa, e ele apontou para o cardápio com um olhar preocupado. O restaurante tinha uma decoração muito agradável e o chefe parecia bastante simpático. Mas o anão não esperava ser tratado como um idiota. As letras no cardápio eram tão pequenas que, se ele não tivesse olhado com atenção e pedido imediatamente sem ler o cardápio, teria que pagar 600 moedas de cobre. Com esse dinheiro, ele poderia ir ao restaurante Fire e pedir um prato enorme de carne assada e 2 jarras de vinho de qualidade para acompanhar. Ele poderia até encher sua própria taça de vinho. Nesse momento, Moby sentiu que Michael havia esgotado toda a sua confiança nele. O anão estava certo. Os humanos são as criaturas mais astutas e enganadoras. "Desculpe, não é feito com carne de dragão, mas o preço deste prato é justo. Acho que uma tigela deste arroz definitivamente vale o preço. Honestamente, vale até mais do que o preço pedido." "Como cliente, a escolha de pedir ou não este prato é sua", disse Michael sem dar mais explicações, deixando a decisão para Moby. Ele certamente esperava que seus convidados achassem os preços de seus pratos suspeitos. Mas tinha absoluta confiança na comida que preparava. Uma tigela de arroz frito Yangzhou definitivamente valia suas 600 moedas de cobre. Se não fosse pela missão de vender mais de 1000 tigelas de arroz Yangzhou, ele teria fixado o preço em 6.000 moedas de cobre. O arroz é cultivado com água da fonte da vida e é simplesmente único. Além disso, contém outros ingredientes raros. Somente neste restaurante os clientes podem degustar ingredientes tão preciosos por apenas 600 moedas de cobre. Moby olhou para Michael e tentou conter a raiva. O homem era incrivelmente insensível.
Podia dizer tamanha bobagem sem sequer demonstrar qualquer reação. Embora a decoração fosse agradável, o mais importante era a comida que o restaurante oferecia. As janelas, as mesas, o cardápio, a decoração, tudo era secundário em relação à comida. E que diabos é esse tal de arroz frito Yangzhou? Ele não conseguiu identificar pelo cardápio. Primeiro, o que é Yangzhou? Além disso, o arroz precisa ser cozido em água até a água evaporar antes de ser consumido. Como é que se pode simplesmente fritar arroz e comer? Moby mora nessa região há décadas. Ele já experimentou todos os restaurantes de Las Vegas e nunca ouviu falar desse prato. O anão encarou Michael. Michael simplesmente permaneceu ali, inexpressivo, sem demonstrar qualquer sinal da pressão ou ansiedade que o levaria a tomar uma decisão errada. Aparentemente, ele estava apenas esperando para ver o que o visitante faria. Moby estava no ramo há décadas. Ele tinha visto todo tipo de gente. Pouquíssimos conseguiam manter a calma quando ele estava furioso. Os que conseguiam eram homens de grande habilidade. Afinal, seus músculos e seu enorme martelo não eram apenas para a exibição. Nesse momento, as suspeitas do cliente começaram a surgir. Talvez aquele restaurante servisse um prato único? Talvez custasse mesmo 600 moedas de cobre? Após um instante de hesitação, ele perguntou: "Você disse que esse preço está correto. Então, Yangzhou, pode garantir que este arroz é realmente delicioso? Se é gostoso ou não, depende do paladar de quem come." "Sinto muito, mas não posso garantir nada", disse Michael, balançando a cabeça. Ele era crítico gastronômico e sabia que, por mais delicioso que um prato fosse, sempre haveria alguém que o acharia desagradável. Ao ver o rosto de Moby, corado de raiva, Michael suspirou profundamente. Parecia que acabara de perder seu primeiro cliente no restaurante. "Você..." Moby ficou ainda mais furioso. Outros cafés começam imediatamente a elogiar a comida como se fosse a melhor do mundo, mas esse cara, ele acabou de dizer que não podia garantir nada. Um chefe que não consegue garantir o sabor da sua comida não passa de um farsante. E se a comida estiver ruim, o chefe simplesmente culpa o gosto pessoal, dá de ombros e se exime de qualquer responsabilidade. Mas esse homem é realmente muito astuto. "É melhor eu não comer aqui." Papai, estou com fome." Amy, que observava a conversa entre os dois homens, interrompeu de repente. Ela olhou para Moby e se perguntou por que aquele avô anão estava demorando tanto para se decidir. Aquele arroz colorido estava tão delicioso, e mesmo assim ele hesitava. Certamente seu pai já deveria ter terminado de cozinhar a porção dela de arroz arco-íris, não é? Moby estava prestes a sair quando percebeu o olhar de desprezo que Amy lhe lançou. Sentiu-se constrangido e hesitou. Olhando para a jovem, perguntou-se se ela estava chateada por ele ter interrompido seu almoço. "Certo, vou preparar uma tigela de arroz frito Yangzhou para você agora mesmo." Michael sorriu e acariciou a cabeça de Amy. Ele se virou para Moby. "Por favor, não tenha pressa para tomar uma decisão. E assim que decidir, por favor, me ligue." Dito isso, ele retornou imediatamente à cozinha e se preparou para fritar arroz. Amy subiu numa cadeira ao lado do balcão, juntou as mãos sob o queixo, entreabriu os cílios e disse com seriedade: "Arroz frito arco-íris é realmente delicioso. Eu adoro. Vovó Gnomo, tem certeza de que não quer experimentar? Tão fofo." Moby sentiu seu coração de aço derreter. Ele quase gritou: "É claro que eu quero tentar." Mas, pensando em suas suspeitas e raiva anteriores, ele sentiu que fazer um pedido imediatamente o faria parecer fraco. Endureceu o coração, cruzou os braços e declarou calmamente: "Vou dar uma olhada e depois decido." "Excelente. Tenho certeza de que você vai adorar o sabor." Amy deu de ombros, com um olhar que a ignorava completamente. Ela deixou de prestar atenção em Moby e imediatamente olhou para a cozinha. "Não vou gostar disso, desse arroz frito, HM." Moby murmurou baixinho. Ele sentiu como se aquela jovem o estivesse desprezando novamente. Mas, olhando para a adorável garotinha, ele não conseguiu se conter.
Tudo que ele podia fazer era perdoá-la, mesmo por essa pequena afronta. Quero ver se o arroz frito do Yangzhou é realmente tão delicioso, ou se essa moça foi corrompida por aquele homem ou está em conluio com ele, pensou Mobi, sentando-se e aguardando pacientemente. Qualquer ideia de sair do restaurante já havia desaparecido de sua mente. Michael havia praticado dezenas de milhares de vezes no campo de treinamento. Na vida real, ele já havia cozinhado arroz 2 vezes. Então, desta vez, ele foi bem rápido, levando apenas 10 minutos para preparar uma tigela de arroz frito para Amy. Ao sair da cozinha com um prato da comida preparada, ele notou, surpreso, que Mobi, o anão, ainda estava sentado no restaurante. Achou estranho que aquele anão, de caráter tão vil, ainda não tivesse ido embora. Oh, isto é maravilhoso! Pai, você é incrível! Amy saltou do banquinho alto, com os olhos fixos no prato de arroz nas mãos de Michael. Ela estava tão feliz que bateu palmas e gritou de alegria. Este arroz frito Yangzhou? Não parece nada de especial. Apesar de ser bonito, não tem absolutamente nenhuma carne. Deve ter um gosto horrível. Mobi estava ansioso por este prato, mas ao vê-lo, ficou muito desapontado. Michael colocou um prato de arroz frito na mesa em frente a Mobi e disse para Amy, lave as mãos primeiro e depois venha se sentar à mesa. Disse Amy, correndo para a cozinha, subindo no banquinho e lavando as mãos. Depois, voltou correndo para a sala de jantar e subiu numa cadeira. Assim que sentiu o cheiro da comida, seus olhos se arregalaram e brilharam imediatamente. Naquele instante, o aroma de arroz frito chegou até a mesa de Mobi. Era apenas um cheiro, mas seus olhos se arregalaram imediatamente em surpresa ao encarar o arroz frito à frente de Amy. Está com um cheiro ótimo. Muito apetitoso. Vou começar a comer. Amy ergueu a colher e anunciou o que ia fazer. Em seguida, pegou uma colherada de arroz frito e encheu a boca. Ela parecia incrivelmente feliz, e a expressão em seu rosto mostrava o quanto estava apreciando o sabor. Uma colherada após a outra, ela comia aos poucos. Enquanto comia, balançava o corpo para frente e para trás, como se estivesse dançando de alegria, e a garota não conseguia se conter. Gup, Mobi ouviu-se engolir em seco. Imediatamente, virou-se para Michael e gritou, chefe, uma tigela de arroz frito Yangzhou, por favor. Capítulo 16. Chefe, mais uma porção. Depois de fazer o pedido, Mobi sentiu um pouco de vergonha. Há pouco, estava cheio de suspeitas. E agora, de repente, tinha pedido aquele prato. Foi como se alguém lhe tivesse dado um tapa na cara, e doeu. Acontece que aquela moça estava gostando tanto da comida que eu não consegui me controlar. Olhando para Amy, que ainda devorava a comida com prazer, ele tentou se acalmar e justificar sua decisão. Ele parou de olhar para Amy e imediatamente assumiu uma expressão fria. Na verdade, eu não quero comer tanto. Mas sinto que preciso provar meu valor para essa garota, então vou experimentar a comida só uma vez. Certo, espere um momento, Michael assentiu. Ele não disse mais nada, e sua expressão permaneceu tão impassível como sempre. Mas, ao se virar e caminhar em direção à cozinha para preparar o pedido, não conseguiu conter um sorriso. Aquele anão orgulhoso era realmente interessante. Vovó Gnomo, arroz arco-íris é uma delícia. Amy engoliu um pouco de arroz e pegou outra colherada. Olha, não é lindo e delicioso? Mobi olhou para a colherada de arroz. Estava coberta com ovo dourado e continha uma infinidade de cores. O arroz brilhava à luz do lustre de cristal, tornando-o muito atraente. Olhando para a jovem, que o encarava com seus grandes olhos inocentes, ele não pôde deixar de acenar com a cabeça. Aqui estou eu, comendo e mostrando para vocês. Amy assentiu, com a boca bem aberta. Ela levou uma colherada de arroz frito à boca e, enquanto mastigava, se remexeu alegremente na cadeira e exclamou, excelente, tão delicioso. A boca de Mobi se abriu em espanto. Olhando para a criancinha que engolira as próprias palavras junto com o arroz frito, ele queria dizer tantas coisas. Mas, por algum motivo estranho, nenhuma palavra saía.
Se um adulto estivesse sentado à sua frente, o martelo que estava por perto teria voado imediatamente em direção ao seu crânio. Mas, ao ver a criança saboreando sua refeição alegremente, ele não conseguiu reunir coragem para ficar com raiva dela. Amy era adorável demais. Moby havia trabalhado em sua forja a manhã toda e estava realmente faminto. Ao ver a garota devorando alegremente sua comida, seu estômago roncou de fome. Se não tivesse se controlado, teria corrido até lá e arrebatado o prato de arroz frito de Amy. Michael rapidamente colocou um pouco de arroz no fogão. Em seguida, pegou um prato com a comida que acabara de preparar e o colocou cuidadosamente na frente de Moby. Com um sorriso, disse: "Seu arroz frito Yangzhou." Os olhos de Moby se fixaram na tigela de arroz à sua frente. O aroma de cebolinha e ovos chegou até o anão, e sua saliva parecia escorrer incontrolavelmente de sua boca. Nunca em sua vida ele havia sentido um cheiro tão tentador quanto aquele da tigela de arroz frito. Cada grão de arroz estava coberto com um ovo dourado e brilhava intensamente. Sob a luz forte do lustre de cristal, o arroz cintilava como se fosse feito de ouro. Outros ingredientes também estavam presentes, adicionando uma infinidade de cores ao arroz e tornando o prato verdadeiramente belo. Poder-se-ia imaginar que esses ingredientes eram como pedras preciosas em um mar de ouro, rubis vermelhos, esmeraldas verdes, opalas negras e assim por diante. Então, tantos ingredientes são misturados e fritos em óleo? Ao contrário de outros restaurantes, não há temperos adicionais como sal ou pimenta na mesa. Isso significa que esses temperos já estão adicionados e não são mais necessários. Moby estava intrigado. Era um prato que ele nunca tinha visto antes. Michael mantinha-se à distância, tentando não interferir na refeição do seu convidado, exceto por lançar-lhe olhares ocasionais. Michael parecia calmo, mas, no fundo, estava tomado por emoções conflitantes. Seus sentimentos poderiam ser descritos como uma mistura de impaciência com a reação do anão e um pouco de inquietação. Embora Amy tenha dito que o arroz estava delicioso, a melhor coisa que ela já comeu foram panquecas simples. Portanto, a opinião dela não deve ser considerada um indicador absoluto de como o resto da população se sente em relação a esse arroz. Moby, por outro lado, é o primeiro cliente. Sua reação e resposta são muito mais valiosas. A partir dessas respostas, será possível avaliar se o arroz frito Yangzhou é adequado para as pessoas deste mundo. Que tipo de culinária é essa? É boa. Moby estava cético, mas o cheiro era irresistível. Ele não resistiu ao aroma tentador e pegou uma colher. Por fim, encheu a boca com uma porção generosa de arroz, mastigando lentamente. O ovo dissolveu-se imediatamente, e os brotos de bambu e as ervilhas verdes acrescentaram um sabor refrescante. Depois que o ovo derreteu no arroz, o próprio arroz exalou um leve sabor adocicado. O presunto macio e tenro misturou-se ao arroz, e traços de camarão emergiram. Uma gama tão vasta de sabores parecia contida em apenas uma garfada de arroz frito. Depois de engolir o arroz, ele sentiu o corpo muito mais aquecido e revigorado. Lambendo os dentes, ainda podia sentir o aroma que o prato havia deixado. Os olhos de Moby brilharam instantaneamente. Nossa, isso é realmente delicioso. E tem uma aparência absolutamente linda. Como pode existir comida tão deliciosa neste mundo? Nesse momento, Moby só conseguia pensar em uma coisa: comer. A colher em suas mãos parecia se mover sozinha, imediatamente levando outra colherada de arroz à sua boca. Quanto mais comia, mais desejava aquela comida suculenta. Ele pegou o prato e simplesmente o levou aos lábios, usando a colher para empurrar o arroz em direção à sua boca aberta. Um gole após o outro, ele não conseguia parar. 600 moedas de cobre é um preço muito alto. Essa comida é tão incrível que ele não se importaria de pagar 1000 moedas de cobre por um prato dela. Comparada a este prato, a carne frita do restaurante Fire é uma porcaria. Antes, ele tolerava o gosto levemente queimado. Mas agora, depois de experimentar este prato, não consegue mais tolerá-lo. Este prato de arroz frito Yangzhou lembra a obra de um chefe profissional.
Ele já experimentou todos os tipos de comida ao longo dos séculos, mas esta é a primeira vez que saboreia um prato tão sensacional. Quanto às suas suspeitas sobre Michael, elas evaporaram e se dissiparam como vento. Ele não tinha dúvidas. Diante daquela comida incrível, que importância tinha orgulho? Não valia um centavo. O que Moby achou ainda mais surpreendente foi que, depois de terminar de comer sua porção de arroz frito e anzou, a sensação quente e refrescante que sentiu não desapareceu como fruto da sua imaginação. Não, era real. Seu corpo se sentia incrivelmente confortável, como se algo estivesse nutrindo e acalmando. O esforço e a fadiga que sentira por forjar armas durante toda a manhã desapareceram rapidamente. Era como se ele tivesse bebido um frasco de poção restauradora. Mas esse efeito era mais suave e agradável. Além disso, não tinha os mesmos efeitos colaterais de uma poção mágica, como fraqueza ou fadiga quando o efeito passava. Isso o fez pensar na lendária fonte sagrada élfica, a fonte da vida. Vovó Gnomo, esta tigela de arroz arco-íris não é maravilhosa? Amy riu enquanto observava Moby devorar a comida com gosto. Eu te disse que você ia adorar o sabor. Michael ficou de lado, com um sorriso estampado no rosto. As ações de Moby já lhe haviam dito tudo o que precisava saber. Vendo quanto Moby estava gostando da comida, ele não precisava mais se preocupar com problemas no restaurante. Só isso já era um bom começo. É isso mesmo, me apaixonei pelo sabor. Moby colocou a mão que segurava o prato sobre a mesa e olhou para Michael. Chefe, traga-me outra porção de arroz frito e anzou. É realmente delicioso. O sistema recomenda que o mestre limite a quantidade de comida consumida pelo convidado. Isso aumentará as expectativas e diminuirá a avaliação potencial do cliente, disse a voz do sistema de repente. Michael ficou chocado e perguntou: Sistema, eu pensei que você só fosse me vender ingredientes. O trabalho do sistema é ensinar o mestre a cozinhar e fornecer-lhe os ingredientes, explicou a voz. Ela estava chateada porque Michael a via apenas como uma vendedora de mercearia. Então vamos fazer do meu jeito. Você me vende os ingredientes. Este é um meu restaurante. Eu decido se quero limitar as quantidades ou não. Agora que tenho um cliente, devo recusá-lo. E limitar a quantidade de comida que ele quer pedir. Você acha que sou idiota? Ainda tenho uma missão inacabada. Michael rugiu pelo sistema. No momento, a única coisa que o deixaria mais feliz seria se o anão pedisse 100 tigelas de arroz frito. Capítulo 17. Moby sentiu-se desprezado novamente. Michael entrou na cozinha. A panela de arroz tinha acabado de cozinhar. Ele pegou uma tigela de arroz e deixou-o esfriar. Depois, usou seus créditos para comprar os ingredientes restantes e começou a preparar uma segunda porção para Moby. Quanto a limitar o consumo de comida de cada cliente, Mikhail nem cogita essa possibilidade agora. Vender mais de 1000 tigelas de arroz frito e anzou para atingir sua meta não é brincadeira. Mas se, e somente se, o negócio prosperar muito no futuro, ele poderá considerar essa opção. Limitar o número de pratos que um cliente pode comer de uma só vez fará com que ele saia após uma porção para dar lugar a outra. Essa medida, sem dúvida, aumentará o número de pessoas que experimentarão o prato. Mas, neste momento, a proposta do sistema é inaceitável. Ele não é estúpido. Aquele maldito sistema. Ele quer forçá-lo a falhar na missão e ficar incapacitado novamente. Minha proposta é ajudar o mestre a alcançar maior sucesso no caminho para se tornar um deus da culinária, ressoou a voz do sistema. Michael franziu a testa. Ele não esperava que seus pensamentos fossem lidos. Já que a situação havia chegado a esse ponto, sistema, posso sugerir algo para alcançar o título de deus culinário. Mestre, por favor, fale. Quero que você cubra metade do custo de todos os ingredientes, disse Michael, seriamente. Todos os ingredientes fornecidos pelo sistema são da melhor qualidade. Ela começou a explicar imediatamente. Eu sinto o mesmo em relação à sua proposta que você sente em relação à minha. Michael interrompeu as palavras dela com uma frase matadora.
O sistema não conseguiu responder, tudo que havia era uma série de pontos. Michael sorriu e começou a separar as compras. Que piada! Em sua vida passada, ele era conhecido por sua sagacidade e língua afiada. Ele conseguia acalmar e persuadir um grupo de funcionários irritados de um restaurante sem jamais perder uma discussão. Se quisesse argumentar a sério, o sistema definitivamente não seria páreo para ele. Moby sentou-se em sua cadeira e sentiu seu corpo mudar. Depois de comer uma tigela de arroz frito e anzou, sentiu uma sensação de conforto e aconchego. Após algum tempo, essa sensação de conforto e aconchego foi se dissipando lentamente. A redução da fadiga estava realmente funcionando. Ele cerrou os punhos e sentiu seu corpo revigorado, como se tivesse acabado de acordar de manhã, em excelente forma. A julgar pelo efeito deste prato, não é pior do que meia garrafa de uma poção de recuperação mediana. E a melhor parte é que não tem efeitos colaterais. Uma garrafa de poção de recuperação mediana custa 20 moedas de ouro. Preciso usar uma por dia. No entanto, estas 2 tigelas de arroz frito são deliciosas e seus efeitos são muito melhores do que uma poção de recuperação. A melhor parte é que custam apenas 12 moedas de ouro. Vendo por esse ângulo, tem uma enorme vantagem. Moby calculou rapidamente seus gastos e, quando terminou, seus olhos brilharam. A fabricação de armas ou armaduras exige dezenas de milhares de golpes de um martelo pesado que pesa quase umas 50 quilos. Os altos preços das armas decorrem do fato de que a criação de um bom produto requer habilidades avançadas em metalurgia e muito esforço. Nos últimos anos, o corpo de Moby não tem sido tão saudável quanto na sua juventude. Sempre que termina um produto, ele precisa beber uma poção de recuperação de nível médio ao meio-dia para manter suas forças. A poção tem um gosto horrível e o cheiro é tão forte que o faz vomitar de nojo. Além disso, o uso regular da poção tinha efeitos colaterais. Ele sentia seu corpo deteriorando-se lentamente. Nesse ritmo, ele poderia continuar a praticar sua arte da melhor maneira possível por mais 5 anos. Quando ele não puder mais trabalhar da melhor forma, isso significará o fechamento da forja onde trabalhou por décadas. Embora o preço de 1000 moedas de ouro pelas armas que forjava lhe permitisse obter algum lucro, ele sabia que o dinheiro que possuía ainda estava longe de ser suficiente para alcançar seu objetivo. 5 anos era um período muito curto. Ele precisaria trabalhar na forja em seu auge por pelo menos 10 anos para realizar seu sonho. Esta tigela de arroz frito é como um farol para Yangzhou, iluminando o caminho que ele deve percorrer em meio à dor que o envolve. Um caminho que lhe dará a esperança de escapar do abismo do desespero. Vamos comer outra tigela de arroz frito Yangzhou e confirmar minha suspeita. Se o efeito revigorante no meu corpo não piorar, então virei aqui e comerei todos os dias. Pensou Moby. A princípio, ele ficou descontente por ter que gastar tanto dinheiro com comida. Mas, comparado àquela poção repugnante, que tinha um gosto pior que remédio, aquele prato de arroz frito era como um pedaço do paraíso. Além disso, o preço de um prato de arroz frito era muito mais barato do que o daquela poção horrível. Se o efeito fosse tão bom quanto, não seria difícil decidir qual escolher. Vovó Gnomo, você não acabou de dizer que não ia gostar? Amy terminou sua tigela de arroz frito Yangzhou e lambeu os lábios satisfeita. Ela olhou para Moby e sorriu, com o rosto tão inocente e ingênuo. O rosto de Moby ficou vermelho e ele tossiu. Eu só estava testando o chefe para ver se ele tinha confiança na comida dele. Eu não esperava que ele tivesse habilidades culinárias tão excepcionais, mas ele certamente não estava confiante. Então, o que estou fazendo agora é aumentar a confiança dele. Sério? Amy olhou para Moby com ceticismo. Claro que é verdade. Eu não sou uma daquelas pessoas que, sem provar a comida, já diz que ela não tem gosto. Moby assentiu com a cabeça seriamente, e o orgulho transparecia em sua voz. Então vou aceitar como verdade. Amy olhou para Moby com um suspiro de impotência. Ela desceu da cadeira, pegou um prato e foi para a cozinha. Moby sentiu-se desprezado novamente.
Olhando para os olhos indefesos da jovem, pareceu-lhe que ela havia percebido sua mentira. Michael viu Moby, orgulhoso, conversar com sua filha, Amy. Ao ouvir como Amy tão facilmente deixou Moby sem palavras de raiva, ele não conseguiu conter o sorriso. Essa garota é incrivelmente talentosa e verdadeiramente minha filha. Se ela aprender a controlar sua língua afiada, aliada à sua aparência naturalmente encantadora, ela pode fazer qualquer um duvidar da própria existência, mas eles não conseguirão ficar com raiva. Essa é uma combinação super letal, capaz de nocautear qualquer um. Se você quiser mais arroz, eu cozinho mais tarde e te dou uma tigelinha. Michael sorriu e pegou o prato das mãos de Amy. Papai, você é tão gentil comigo. Amy olhou para Michael, com o rosto cheio de admiração. Ele havia mudado muito desde que acordara ontem. E essas mudanças eram muito boas. Da sala de jantar, Moby podia ver o pai e a filha. Ao ver Amy olhando para o pai, ficou momentaneamente atônito. Naquele instante, lembrou-se do rosto maravilhado do jovem anão, contemplando a figura de um anão adulto brandindo um martelo na forja. Faz tantos anos desde a última vez que o vi. Como ele está? Sinto que lhe devo muito. Espere lá fora, na sala de jantar, está bem? Preciso preparar a comida para o convidado primeiro. Michael sorriu e assentiu. Certo. Amy assentiu obedientemente e saiu da cozinha feliz. Subiu num banquinho alto ao lado do balcão e, apoiando o queixo nas mãos, olhou para Moby e disse: seu arroz frito vai ficar pronto logo. Só seja bonzinho e espere mais alguns minutinhos. Moby de repente reuniu seus pensamentos e assentiu. Olhando para Amy, ele não pôde deixar de sorrir. Convidado, seu arroz frito. Michael saiu da cozinha logo em seguida com um prato de arroz frito, colocou o prato de arroz fresco na frente de Moby e sorriu. Excelente. Moby assentiu. Olhando para o arroz frito, primorosamente preparado como uma obra de arte, ele imediatamente levou uma colherada generosa à boca. O sabor era tão irresistível como sempre. Com a primeira garfada, a sensação quente e refrescante que ele tanto esperava retornou, revigorando seu corpo cansado. Oh! É realmente eficaz. E seu efeito é muito melhor do que um frasco de poção de recuperação comum. Moby ficou surpreso e encantado. Ele não sabia se era porque já havia comido uma tigela de arroz frito. Mas sentiu que, ao comer uma segunda tigela, não só seus músculos cansados se aliviaram, como também sua antiga ferida pareceu cicatrizar um pouco. Embora o efeito fosse muito fraco, o atormentava bastante, principalmente em dias de chuva. Mas agora, aquele lugar parecia mais relaxante do que nunca. Como se um massagista experiente estivesse gentilmente aliviando seus músculos doloridos e cansados, revigorando-os. Chefe, posso pedir outra tigela de arroz frito do Yangzhou? Moby nem tinha terminado a tigela de arroz frito à sua frente, mas já levantou a cabeça e fez um pedido preliminar. Seus olhos estavam cheios de genuíno respeito por Mickey. Capítulo 18. Pai, eu sou inútil. Michael ficou muito surpreso. Além de delicioso, o arroz frito Yangzhou também é bem grande. Até o mais guloso dos comilões ficaria satisfeito com apenas 2. Será que isso significa que os anões têm um apetite maior que os humanos? Apesar de suas suspeitas, o rosto de Michael permaneceu impassível como sempre. Ele assentiu com a cabeça. Recebido, aguarde um momento. Em seguida, ele lavou o prato vazio e foi para a cozinha. Moby também baixou a cabeça, continuando a devorar a comida com gosto. Quanto mais comia, mais feliz ficava. Aquela comida tinha o efeito de uma poção de recuperação de nível médio. Se continuasse a comê-la regularmente, Moby pensou que poderia restaurar seu corpo à condição ideal e talvez funcionar por mais algumas décadas. Nossa, vovó Gnomo! Você é demais! Conseguiu comer 3 porções. Amy ficou boquiaberta, olhando para Moby com admiração e inveja. Moby ergueu a cabeça e olhou para Amy. Era a primeira vez que a garota não o olhava de cima para baixo. Satisfeito, endireitou-se na cadeira. Em seguida, comeu mais uma porção de arroz e exclamou:
Com esse arroz, sem falar nas 3 tigelas, eu comeria 4 facilmente. Sério? Você consegue comer tudo isso? O rosto de Amy estava repleto de admiração, e era possível ver o brilho em seus olhos. Moby hesitou por um segundo, mas ao ver o espanto de Amy, não conseguiu dizer não. Ele assentiu e respondeu: claro. Papai, papai. O vovó Gnomo disse que quer uma 4ª porção. Não se esqueça de fazer outra para ele. Senão, ele não vai ficar satisfeito e vai passar fome. Amy gritou imediatamente em direção à cozinha. Ah! Moby se virou e olhou para o sorriso inocente no rosto de Amy. Ele sentiu que algo estava errado. Você realmente quer isso? Michael se virou e perguntou a Moby. Seu rosto, como sempre, estava inexpressivo, mas por dentro ele ria. Se não conhecesse a personalidade de Amy, também suspeitaria que ela obrigava seus clientes a comprar coisas de que não precisavam ou queriam. A expressão de Moby era um pouco constrangida. Embora tivesse um apetite maior do que a maioria dos homens, depois de 2 tigelas de arroz frito, seu estômago ficava suficientemente satisfeito. Depois de uma 3ª, estaria completamente cheio. E se comesse uma 4ª, sua barriga incharia e ficaria enorme. Vovó Gnomo, você me disse que podia comer 4 porções. Se você mentiu para mim, eu não vou mais te amar. Amy fez beicinho e disse seriamente. Moby teve vontade de se dar um tapa. Porque estava se gabando daquele jeito. Se fosse qualquer outra pessoa, não teria hesitado em pedir um 4º prato. Mas, olhando para a moça, que o encarava com olhos intensos e preocupados, não conseguiu admitir que havia mentido. Após um momento de hesitação, cerrou os dentes, olhou para Michael e disse: tudo bem, traga outro. Eba! Então é verdade. O vovó Gnomo é incrível. Amy bateu palmas alegremente com um sorriso genuíno. Esquece. Comer uma comida tão deliciosa é uma oportunidade rara. Talvez seja uma bênção poder comer até a barriga explodir. Moby tentou se consolar. Mas quando viu o sorriso de alegria e o deslumbramento nos olhos de Amy, ele imediatamente se encheu de orgulho. Outra tigela de arroz frito Yangzhou não é nada. Certo, só um minuto. Michael assentiu e preparou mais arroz. Enquanto preparava o 3º prato de arroz frito, não pode deixar de olhar para Amy. Seus olhos estavam cheios de gratidão. Hoje, ela conseguiu fidelizar seu primeiro cliente e ainda vendeu 4 tigelas de arroz frito. Essa garotinha deve se orgulhar de suas conquistas. Michael tirou 2 pratos de arroz frito e os colocou na mesa de Moby. Amy olhou fixamente para Moby. Quando o anão finalmente largou a colher, arrotou satisfeito. Depois de engolir 4 tigelas, sentia-se muito aquecido e confortável. Seus temores de estômago inchado eram infundados. Em vez disso, sentiu uma imensa satisfação, como se sua vida finalmente tivesse se tornado plena. Michael também observava Moby enquanto ele comia. Olhando para os pratos vazios, de repente se sentiu muito bem, como se tivesse realizado algo grandioso. Ser chefe não era tão ruim assim. Vovó Gnomo, se já terminou de comer, aqui está a conta, 2.400 moedas de cobre. Por favor, pague agora. Ninguém percebeu quando Amy se aproximou da mesa, estendeu suas mãozinhas e exigiu o pagamento com muita insistência. Tudo bem, mas eu não tenho tantas moedas de cobre. Vou te dar 24 moedas de ouro em vez disso. Moby sorriu de volta e tirou um saco de moedas do bolso. Moedas de ouro? Amy ficou surpresa, olhou em volta e perguntou a Michael. Papai, 24 moedas de ouro e 2.400 moedas de cobre, qual é mais? São iguais. Uma moeda de ouro vale 100 moedas de cobre, explicou Michael, sorrindo para Amy. Ele ficou muito surpreso que a garota soubesse contar até 1000, mas não conhecesse a taxa de câmbio entre moedas de ouro e de cobre. A Amy pareceu entender e assentiu com a cabeça. Aqui estão 24 moedas, disse Moby, colocando-as cuidadosamente nas mãos estendidas da menina. Pareciam pequenos montes em suas mãozinhas. Nossa! As moedas de ouro são tão lindas! Os olhos de Amy brilharam.
Ela pegou as moedas de ouro, colocou-as cuidadosamente sobre a mesa mais próxima e começou a contá-las. O arroz frito Yangzhou que você fez está delicioso. Posso saber seu nome? Moby olhou para Michael e perguntou. Ele desviou o olhar de Amy e levantou um martelo pesado. Michael, ele sorriu. Este convidado pode ser um pouco orgulhoso e se irritar facilmente, mas é muito fácil conviver com ele. Moby olhou para Michael surpreso. Havia pouquíssimas pessoas no mundo que se apresentavam sem sobrenome. Mas em Sin City, muitos tentavam esconder suas identidades, e parecia que ele era um deles. Então ele não deu muita atenção à pergunta e sorriu, acenando com a cabeça. Então vou te chamar de chefe Mickey. Meu nome é Moby, pode me chamar de velho Moby. Voltarei para almoçar aqui amanhã. Ótimo, até a próxima. Michael sorriu e acenou com a cabeça. Moça, daqui para frente você deverá me chamar de vovô Moby e não de vovô Gnomo. Moby estava prestes a sair, mas não resistiu em dizer isso para Amy. Está bem, vovó Gnomo Moby, respondeu Amy, completamente absorta em contar moedas de ouro, sem levantar a cabeça. Aquela garota, Moby balançou a cabeça e se dirigiu para a saída. Aquela garota o deixava sem palavras. Se ele parasse para pensar no que ela tinha dito, não perceberia que ela não havia falado nada ofensivo. O pior era que ela era tão doce, e ele não conseguia se obrigar a repreendi-la. Michael recolheu os pratos e talheres da mesa. Olhou para Amy, que contava moedas de ouro com um brilho nos olhos. Parecia que aquela menina não só adorava comida, como também dinheiro. Uma glutona e um homem ganancioso, que combinação irresistível. Ele entrou na cozinha e imediatamente preparou o jantar. Michael logo apareceu com um prato de arroz frito Yangzhou nas mãos. Amy, que momentos antes contava ansiosamente moedas de ouro, agora jazia inquieta sobre a mesa. Ao ouvir os passos do pai, olhou para Michael e perguntou, pai, eu sou inútil. Eu nem sei contar dinheiro direito, então como posso ajudar o papai? Capítulo 19. Odiando lavar louça. Michael ficou surpreso com a mudança repentina de humor de Amy. Ele colocou uma tigela de arroz frito na mesa da sala de jantar para Amy e olhou nos olhos dela. Michael sentiu uma pontada no coração. Amy parecia insegura. Aos olhos dele, Amy tinha apenas 4 anos. O fato de ela estar disposta a ajudar já era uma grande bênção para ele. Por que você diz isso? Você não é inútil. Conseguimos vender 4 tigelas de arroz frito hoje, e tudo graças a você. Além disso, você é boa em matemática. Você pode calcular que o preço de 4 tigelas de arroz frito é de 2.400 moedas de cobre. Mas o vovô Moby não tinha tantas moedas de cobre. Então ele pôde usar essas moedas de ouro como substituto. Michael olhou nos olhos de Amy e balançou a cabeça, mostrando que ela não era inútil. Sério? Amy sorriu radiante ao ouvir as palavras de Michael. Mas ainda lhe faltava confiança. Claro que é verdade. A culpa é minha por você não ter visto a moeda de ouro. É que o papai nunca tinha ganhado uma antes. Se você tem que culpar alguém, sou eu. Tudo porque eu não te contei sobre a taxa de câmbio entre moedas de cobre, prata, ouro e moedas de dragão. Todas essas moedas podem ser usadas para comprar coisas. Me desculpe por não ter te avisado antes. Você me perdoa. O rosto de Michael refletia arrependimento. Não, não. Eu não te culpo, papai. Papai me ama mais do que ninguém. Amy balançou a cabeça, parecendo um pouco envergonhada. A professora Luna me ensinou antes. Mas, que? Quantas moedas de cobre havia, quantas moedas de ouro havia, eu não conseguia me lembrar. Havia tanta coisa para contar, e as sobrancelhas de Michael se contraíram. Ele quase não conseguiu conter o riso. Aquela explicação era tão doce. Mas, olhando nos olhos de Amy, que não ousava encará-lo, ele não pôde evitar se sentir constrangido. O ambiente externo exerce grande influência na formação do caráter, especialmente na infância, quando Amy começa a moldar suas opiniões e hábitos. No passado, eles eram muito pobres. Além disso, havia os humanos e os elfos, que desprezavam os meio-elfos.
Tudo isso a fazia se sentir um pouco inadequada e insegura. Felizmente, Amy ainda é jovem e esses sentimentos estão apenas começando a surgir. Michael está confiante de que pode ajudá-la aos poucos a se adaptar e a se tornar uma mulher confiante. No futuro, não permitirei que outros menosprezem Amy ou riam dela. Com minhas próprias mãos, garantirei que ela cresça e se torne uma princesa feliz e confiante, disse Michael para si mesmo. Em termos de matemática, o nível global da matemática neste mundo é bastante inferior ao da Terra. Eles conseguiam fazer cálculos simples envolvendo adição e subtração, mas levava algum tempo para calcular qualquer coisa que envolvesse 2 ou mais dígitos. Este mundo acaba de sair de uma guerra que durou séculos. No passado, o treinamento em habilidades de combate era priorizado em detrimento dos estudos acadêmicos. O mundo só alcançou a paz recentemente. Portanto, não é surpresa que o meio acadêmico esteja bastante debilitado neste momento. Michael teve algumas ideias para aumentar a autoconfiança de Amy. A China pode ser considerada um dos países do mundo com os mais altos padrões em matemática. Um dos motivos é a existência de uma música que facilita o aprendizado da multiplicação. Vamos terminar nossa refeição primeiro. Depois que comermos, vou te ensinar uma música. Quando você aprender essa música, você vai ser muito melhor em matemática do que seus colegas da escola do caos. Além disso, essa música vai facilitar o cálculo de quanto o cliente deve. Michael deu um tapinha na cabeça de Amy e colocou uma tigela de arroz frito na frente dela. Sério? Melhor que os irmãos mais velhos da escola do caos. Os olhos de Amy brilharam. Mas ela olhou para Michael com certo ceticismo. Seus irmãos frequentavam as aulas na escola e supostamente eram mais inteligentes que a média. Claro que é um papai. O papai já mentiu para você alguma vez? Michael assentiu. Papai nunca mentiu para mim. Vou me esforçar ao máximo e aprender a fazer isso. Amy assentiu e obedientemente começou a comer. Observando Amy saborear sua refeição, Michael também pegou uma colher e começou a comer. Canções são uma ótima maneira de memorizar rapidamente a tabuada, especialmente para crianças. Se Amy conseguisse dominá-la, teria uma grande vantagem sobre as crianças que ainda estão aprendendo a contar nos dedos. Quando estavam cheios, Michael pegou as tigelas, colheres e pratos e os levou para a cozinha. Os pratos estavam engordurados. Ele detestava lavá-los. Hesitou por um momento e então tentou contatar o sistema. Sistema, vocês vendem lava-louças? O sistema não é um vendedor de produtos eletrônicos. O sistema respondeu. Só uma pergunta. Você está vendendo ou não? Eu pago. O sistema ficou em silêncio por um momento e depois respondeu. Lava-louças básica, capacidade máxima de 5 pratos e 10 colheres, preço de 3 moedas de ouro. Este sistema é, na verdade, um devorador de dinheiro. Não tem princípios. Michael revirou os olhos. A essa altura, ele já tinha uma boa compreensão do sistema. Este preço está dentro de uma faixa aceitável. Tão barato? Então eu quero um. Pode abater o custo do empréstimo. O empréstimo foi aprovado. A máquina de lavar louça foi instalada na cozinha. Michael olhou em volta e viu uma máquina de lavar louça prateada no canto da cozinha. Ela já estava ligada à tomada em cima do forno. O aparelho parecia bem novo e de alta tecnologia. Ele abriu a tampa e colocou os pratos e talheres sujos dentro. Fechou a tampa e apertou o botão de iniciar. Um minuto depois, a tampa abriu sozinha. Todos os pratos dentro estavam brilhando de limpos. As comodidades da vida moderna são realmente maravilhosas. Michael pegou um prato e colheres limpos e os guardou para si. Naquele instante, ele viu Amy de repente na porta que dava para a cozinha. Ela o esperava e parecia preocupada quando perguntou: Pai, o que eu preciso aprender agora? Michael olhou em volta do restaurante. Não parecia que mais clientes chegariam tão cedo. Ele respondeu rapidamente a Amy. A música da tabuada. Amy, espere um minutinho. Vou pegar papel e caneta. Hoje você vai tentar memorizá-la e ver quantas vezes consegue lembrar.
Então, imediatamente, ele subiu correndo as escadas, pegou um pedaço de papel e uma caneta. Depois disso, sentou-se e escreveu a tabuada. As palavras neste mundo são naturalmente diferentes dos textos terrestres. No entanto, os símbolos são semelhantes aos do chinês. Os números são os mesmos que os algarismos arábicos. Há sempre semelhanças impressionantes no desenvolvimento da história. Michael foi agraciado com memórias de Michael McGonagall, como tal, compreendia a linguagem escrita e a falada deste mundo. Papai, você tem uma letra muito bonita, disse Amy, ao lado de Michael enquanto ele escrevia, batendo palmas em sinal de elogio. Ela estava cheia de admiração pelo pai. Antes, ela achava que a letra da professora Luna era mais bonita. Mas agora a letra do pai dela é muito mais caprichada e bonita que a dela. É como se tivesse sido digitada. Quando Amy o elogiou e o olhou com admiração, ele se lembrou de sua vida passada. Em sua juventude, era obrigado a praticar caligrafia por 1 hora todos os dias. Agora, após o elogio de Amy, ele sentiu que todo o esforço que havia dedicado à sua caligrafia tinha valido a pena. Pelo menos alguém a apreciava. Quando tivermos tempo, papai vai te ensinar a escrever. Você gostaria? Sim, por favor. Amy assentiu alegremente. Ela não entendia as linhas e colunas da tabuada. Pai, essa é a música da tabuada. Capítulo 20. Aprendendo a tabuada. Michael olhou para a tabuada escrita com capricho, com suas linhas e colunas claramente marcadas. Era muito organizada e sem excesso de informações. Felizmente, ele tinha uma caligrafia legível. Olhando para a tabuada, sentou-se satisfeito e disse com um sorriso: Isso mesmo. São 9 colunas e 9 linhas, por isso esta música se chama Tabuada 9x9. Você tem conhecimentos básicos de matemática e sabe somar e subtrair. Não deve ser muito difícil de memorizar. Então, o que é aquele pequeno x no meio? Amy não conseguia entender o que o x significava. O sinal de x significa vezes. Tem o mesmo significado que multiplicação. Fica mais organizado e compacto assim, explicou Michael, sorrindo. Amy sentou-se ao lado dele e olhou para a tabuada. Sou o único que conhece esta tabuada. Se você conseguir memorizar este conjunto de 81 e depois aprender a tabuada das dezenas, você será capaz de resolver a maioria dos problemas da vida real. Nossa! Papai é realmente incrível. A professora Luna me pediu para memorizar uma tabuada com cerca de 1770 combinações. Eu só consigo me lembrar de umas 100, disse Amy, olhando para o pai com admiração. Não só as palavras que seu pai escrevia eram legíveis e bonitas, como até mesmo as tabuadas de multiplicação que ele lhe ensinava eram muito mais simples do que as ensinadas pela professora de Luna. Suas habilidades matemáticas eram fruto do esforço de gigantes da matemática. Portanto, seria inapropriado da parte dele reivindicar a invenção da tabuada. Mas o olhar de respeito no rosto de Amy o fez se sentir tão bem que ele, sem qualquer pudor, tentou reivindicar a autoria dessa invenção. Ele sorriu, apontou para a primeira linha e disse: Então vamos tentar aprender a primeira linha primeiro. Os números entre os x são os números pelos quais multiplicamos uns aos outros. O sinal significa igual, e o número depois dele é o resultado da multiplicação dos dois números. Michael explicou os princípios básicos da tabuada para Amy. Com a ajuda de Luna, Amy adquiriu uma compreensão básica de matemática. Pelo menos ela entendia os números de 1 a 9. Ela conseguia somar e subtrair sem dificuldade. Mas esse padrão matemático global é bastante retrógrado. Então ele teve que se dedicar algum tempo ensinando a Amy que a ordem dos números não importa, ou seja, 1x3 é o mesmo que 3x1. O que mais agradou a Michael foi que Amy não tinha a menor ideia de quem ele era e aceitava suas palavras sem questionar. Mesmo quando o que ele lhe ensinava contradizia o que Luna lhe havia ensinado, ela ouvia atentamente e estudava bem. Agora vamos cantar uma música. 1x1 é 1, 1x2 é 2, Amy continuou com Michael e repetiu. Ela tem uma boa memória. Depois de cantar várias vezes, ela conseguiu memorizar a tabuada de multiplicação por 1 muito rapidamente.
Michael continuou a bater nela enquanto o ferro ainda estava quente e imediatamente a ensinou a tabuada do 2. Amy repetiu a música, mas algo a intrigou e ela perguntou imediatamente: "Mas pai, qual é o sentido de ficar lembrando de tudo isso?" "Isto é muito útil." Michael sorriu e apontou para a tabuada. "Olha, agora mesmo o nosso arroz frito Yangzhou custa 600 moedas de cobre, ou 6 moedas de ouro. O vovô Mobi acabou de comer 4 tigelas. Então, 6x4, 24. Se você se lembrar disso, saberá a resposta imediatamente e não precisará usar os dedos para contar. Não é conveniente? São mesmo 24 moedas de ouro." Os olhos de Amy brilharam. Ela estava contando o dinheiro mentalmente há um tempo antes de se lembrar do número 2.400 moedas de cobre. Mas, só de memorizar a música da tabuada, ela conseguiu chegar à resposta imediatamente. "Essa tabuada é muito útil." Ela ficou tão animada que exclamou: "Pai, pai! Eu quero aprender isso. Assim que eu aprender, vou poder ajudar o papai no restaurante e contar dinheiro com facilidade." "Certo, então vamos aprender a tabuada do 3. Continuaremos aprendendo o resto amanhã." Michael sorriu e assentiu. Aprender requer vontade e uma atitude positiva. Amy possuía ambos os requisitos. Eles passaram o dia inteiro ensinando a tabuada para Amy através de músicas. Além de Mobi, não havia outros clientes. O lugar era realmente remoto e quase não tinha clientes. Depois de vender 4 tigelas de arroz frito, o coração de Michael relaxou um pouco. Pelo menos ele não precisava se preocupar com o sabor do arroz frito de Yangzhou ser inadequado para os habitantes deste planeta. A julgar pela expressão de Mobi, ele estava gostando da sensação de ter seu cansaço dissipado. Talvez ele se torne um cliente assíduo. Isso é uma boa notícia para Michael. 3x4, 12, 3x5, 15, 3x6, 3x6, papai. 3x6 é muito difícil. Amy olhou para o pai com olhos de cachorrinho, prestes a chorar. Era a 5ª vez que ela parava ali. Seus olhos estavam marejados e parecia que ela ia chorar. "Muito bem, então. Vamos parar no 3x5 hoje." A Amy é mesmo inteligente. A maioria das crianças da sua idade nem se lembra da música da tabuada do 1. Quanto ao resto, continuamos amanhã. Se você praticar um pouquinho todos os dias, o resultado será melhor. Michael imediatamente pegou o papel com a tabuada para si. Depois, deu um tapinha na cabeça de Amy. Ele se lembrou da cena em que a menina chorou porque não conseguia se lembrar da tabuada em sua vida passada. Aquela menina tinha a mesma idade que Amy e o mesmo problema. Sério? Amy ouviu Michael dizer isso, e seus olhos brilharam imediatamente. Ela pensou que seu pai fosse castigá-la por não ter decorado a tabuada do 3. Mas o que seu pai estava realmente dizendo era que ela era muito mais inteligente do que outras crianças da sua idade. Claro que é verdade. Papai já mentiu para você alguma vez? Michael olhou nos olhos de Amy e assentiu seriamente. Sim, papai não mentiria para mim. Então, com certeza tentarei novamente amanhã e lembrarei da outra metade. Amy assentiu. Seu rosto, que estivera prestes a se encher de lágrimas, de repente se iluminou com um sorriso, e ela pareceu mais confiante. Michael colocou a tabuada atrás do balcão. Já era tarde da noite. Era muito improvável que houvesse algum convidado a essa hora. Olhando para o cabelo despenteado de Amy, ele caminhou até a porta e trocou a placa de bem-vindo. Entre por "estamos fechados." Ele trancou a porta do restaurante e pegou a mão de Amy. Vamos, papai vai te ajudar a tomar banho e a se tornar uma linda mocinha. Então precisamos ferver água e pegar um balde de madeira grande. Perguntou Amy. Não há necessidade disso. Temos uma banheira e um cano que fornece água quente. Michael riu e balançou a cabeça. Igualzinha à torneira da cozinha. Perguntou Amy, surpresa. O que seu pai chamava de torneira era realmente estranho. Bastava girá-la e imediatamente saía água limpa. Era como mágica. Sim. Michael assentiu e pegou em suas mãos enquanto subiam as escadas.
Na sua idade, Amy ainda estava explorando o mundo e cheia de curiosidade. Por isso, estava bastante interessada em aprender sobre os eletrodomésticos modernos da casa. Quando Amy viu a banheira pela primeira vez, adaptou-se rapidamente. Sentou-se na banheira, balançando as pernas e brincando com as bolhas com as duas mãos. Ela ria enquanto brincava na banheira. Riu e disse alegremente: "Papai, esta banheira é tão divertida. E as bolhas são tão gostosas e têm um cheiro tão bom. Isto se chama gel de banho. É usado para limpar o corpo. Agora, o que eu tenho nas mãos se chama shampoo. É usado para lavar o cabelo. Depois de lavar o cabelo, ele ficará bem limpo e cheiroso também." Michael deu uma risadinha. Ele aplicou cuidadosamente o shampoo na cabeça de Amy e disse-lhe suavemente: "Seja uma boa menina e feche os olhos. Se o shampoo entrar acidentalmente nos seus olhos, eles ficarão muito incomodados." "Sim. Quero cheirar tão bem quanto o papai." Amy fechou os olhos obedientemente. Michael segurou delicadamente os cabelos de Amy. Embora fosse um tanto desajeitado, ele foi muito cuidadoso. Lentamente, separou os cabelos que estavam presos e aplicou o shampoo em sua cabeça. Ajudar crianças pequenas a tomar banho e lavar o cabelo com shampoo é bastante difícil. Exige muita paciência. Depois de lavar Amy, ele próprio ficou completamente encharcado. Mas, olhando para a menina, coberta apenas pela toalha e pelas roupas que vestia, Michael sentiu-se um pouco nervoso. Tentou perguntar ao sistema: "Sistema, vocês vendem roupas?"